Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana marcada pela escassez de dados económicos e que esteve completamente dominada pelos acontecimentos geopolíticos. No Médio Oriente, em Hormuz, voltaram a haver ataques a navios por parte do Irão, navios esses que navegavam no Estreito de Hormuz e se preparavam para sair desse mesmo estreito, levando dessa forma a nova reação norte-americana. Donald Trump acabou por anunciar que o cessar-fogo teria terminado, o cessar-fogo esse que tinha sido negociado no tal memorando de entendimento aqui há umas semanas atrás, levando novamente mais ataques norte-americanos a território iraniano e, por sua vez, com o Irão a atacar alguns interesses norte-americanos nos países vizinhos ali no Golfo Pérsico. Isto, obviamente, levou a alguma aversão ao risco aos mercados e, de novo, uma subida nos preços do petróleo e nas yields obrigacionistas em geral. Isto numa semana em que os dados económicos foram escassos, praticamente tivemos o dado mais importante logo no início da semana, na segunda-feira, com o ISM de serviços nos Estados Unidos, que ainda por cima saiu relativamente em linha com o esperado, ligeiramente abaixo das estimativas. Isto numa semana onde ainda tivemos a divulgação das minutas, tanto da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos como do Banco Central Europeu, minutas essas que não surpreenderam os mercados de uma forma geral. Ou seja, as minutas da Reserva Federal, mais uma vez, mostraram a divisão que nós já tínhamos visto com os dot plot, nomeadamente, entre metade dos governadores ainda quererem, digamos, a possibilidade ou mostrarem a possibilidade de um corte de taxas de juros e a outra metade a apelar, digamos, a um combate mais agressivo à inflação e a pedir subidas de taxa de juros. Já por parte do Banco Central Europeu, a decisão de subir taxas de juros nesta última reunião de junho mostrou-se unânime, ou seja, houve uma unanimidade de votos para que, de facto, o Banco Central Europeu subisse taxas pela primeira vez ao fim dos 3 anos. Isto numa semana onde também tivemos mais um Banco Central do G10, neste caso da Nova Zelândia, o Reserve Bank of New Zealand, que subiu taxas de juros de 2,25 para 2,5 e com alguma surpresa a Anna Bremen mostrou-se bastante mais hawkish do que normalmente se mostra, indicando a possibilidade de vermos mais subidas de taxa de juros durante este ano para combater a inflação. Isto levou, digamos, toda esta semana a aversão ao risco, os preços do petróleo em alta, as yields em alta, a alguma pressão aos mercados acionistas que, de uma forma geral, na sua grande maioria, terminaram em queda. O Eurostoxx 50 na Europa acabou por perder mais de 2%. O Nikkei no Japão perdeu quase 2%, 1,7%, isto para não falarmos do Kospi na Coreia do Sul, que perdeu a cerca de 7,5%. Nos Estados Unidos, a continuada, digamos, suporte por parte do setor tecnológico, em especial dos semicondutores e na inteligência artificial, acabou por dar aqui algum suporte aos mercados norte-americanos, que com o SP 500 a terminar a semana com um ganho de 1,2%, ligeiramente abaixo dos ganhos conseguidos pelo Nasdaq, um índice mais tecnológico, portanto com maior suporte do setor tecnológico, e por outro lado o Dow Jones a terminar mesmo em terreno negativo. Por cá
o PSI 20 acabou por terminar com uma perda semanal em torno de 2,5%, ligeiramente abaixo, nos 2,4%, com pressões de Mota-Engil, uma das cotadas que mais perdeu esta semana, que perdeu aqui 6,4%, já em sentido contrário, a Galp foi a que ganhou esta semana e ganhou 3,2%, suportado pelos preços do petróleo em alta desta semana. No mercado cambial, o dólar manteve-se pouco alterado, ou seja, se houve aqui assim alguma volatilidade nos mercados acionistas, nos mercados obrigacionistas, já o mesmo não aconteceu no mercado cambial e nomeadamente no dólar, que se manteve pouco alterado dos níveis atuais, a negociar em torno dos 101 pontos, ligeiramente abaixo. O euro-dólar também se manteve num estreito intervalo entre basicamente 1,14 e 1,1450 durante praticamente toda a semana, também demonstrando aqui a falta de volatilidade, mesmo com situações geopolíticas mais tensas. O iene continuou a negociar em mínimos dos últimos 40 anos, com o dólar iene acima dos 162 ienes por dólar. No entanto, para o final da semana, no último dia da semana, declarações de Katayama, a Ministra das Finanças, a incentivar os investimentos, nomeadamente dos fundos de pensão governamentais, em ativos domésticos, acabou por trazer alguns ganhos ao iene, que caíram dos tais máximos, com o dólar iene a cair dos tais máximos de 40 anos, portanto, bem acima dos 162, para se chegarem bem mais perto dos 161. A Libra também negociou em ganhos durante esta semana, talvez dando, digamos, com algum suporte, eu diria mesmo que de algum alívio relativamente ao que está a passar na cena política, com Andy Burnham a conseguir um apoio quase total do seu partido, o que levará provavelmente a ser eleito o novo primeiro-ministro dentro de alguns dias. O Eurolibra acabou por estar a níveis mínimos de mais de um ano, e o cable, portanto a Libra contra o dólar, a negociar em máximos acima dos 1,34. Já o franco suíço manteve-se praticamente inalterado em torno dos atuais níveis que tem vindo a negociar. De destaque, esta semana tivemos o dólar neozelandês, que, com a subida de taxa de juros e a posição mais hawkish por parte do seu Banco Central, acabou aqui por ganhar, tanto face ao euro como face ao dólar, aqui à volta dos 1%, um pouco acima mesmo de 1%. Também em destaque teve a coroa norueguesa, que depois de algumas perdas nas semanas anteriores, acabou esta semana por ganhar aqui 0,8% face ao euro, obviamente também beneficiando pela subida dos preços do petróleo. Nos mercados emergentes, de novo em alta está, e em destaque continua o real brasileiro, que esta semana acabou por ganhar aqui mais de 1%, cerca de 1,2% esta semana. No mercado de commodities, como já vimos anteriormente, obviamente que o preço do petróleo nesta semana ganhou. Ao fim de 4, 5 semanas de fortes perdas, tivemos finalmente uma semana do petróleo a ganhar, o Brent aqui a ganhar à volta dos 5,5%, óbvio, pelos motivos mais do que óbvios que já acabei de mencionar, ou seja, o tal ataque a petroleiros que passavam o Estreito de Hormuz, o que leva novamente os mercados a recearem por uma escassez de petróleo nos mercados internacionais. Já o ouro vem em sentido contrário, perdeu esta semana mais uma vez aqui cerca de 2%, um pouco menos, 1,8%, isto pressionado uma vez mais pelas yields obrigacionistas, que continuaram a subir devido a toda esta situação que levou a receios de inflação, uma vez mais, o que acabou por pressionar, digamos aqui, o preço do ouro, que mesmo assim acabou por não ter
as perdas foram relativamente contidas, na medida que, de alguma forma, o dólar também não ganhou. Numa situação de aversão ao risco como esta, seria normal isso acontecer. Isso não aconteceu e isso acabou por conter, digamos, aqui as perdas do ouro durante esta semana. A semana que vai começar é uma semana onde vamos ter vários pontos de interesse, nomeadamente Kevin Warsh, Hormuz, obviamente, uma vez mais, os dados económicos aqui, a inflação nos Estados Unidos e ainda resultados empresariais. Vamos começar, obviamente, por Hormuz. O mercado vai estar bastante atento para ver o que vai acontecer, se vamos continuar a escalar o conflito, ou se por outro lado vamos uma vez mais voltar a ver aquilo que já há uns meses observámos, ou seja, um recuo no que parece uma escalada que irá dar a um conflito aberto, um recuo e a voltarmos então para a mesa das negociações. O mercado obviamente vai estar atento, assim como obviamente os preços do petróleo, que já acabaram a semana passada a recuar com a possibilidade exatamente dessas mesmas negociações entre os Estados Unidos e o Irão. Relativamente a dados económicos, temos uma semana um pouco mais preenchida do que aquela da semana passada, nomeadamente com os dados da inflação nos Estados Unidos, onde o mercado espera ver um recuo dos 4,2% do mês anterior para os 3,9%, com a inflação subjacente, ou seja, sem energia nem alimentos, a manter-se nos 2,9%. Além disso, vamos ter mais alguns dados económicos fora da Europa e dos Estados Unidos, como será, por exemplo, na China, onde vamos ter dados da balança comercial e ainda do PIB do segundo trimestre deste ano. Os mercados vão estar também especialmente atentos aos depoimentos que Kevin Warsh vai ter no Congresso, primeiro na Casa dos Representantes, na terça-feira, e na quarta-feira perante o Senado. Isto desde que Kevin Warsh acabou por entrar na Fed, as expectativas de taxa de juros relativamente no mercado acabaram por subir, e levar essas mesmas expectativas em alta. Os mercados estão à espera, de facto, de ainda uma subida de taxa de juros este ano, e vão ver nas palavras de Kevin Warsh a possibilidade de se mantém aberta ainda essa porta, por assim dizer, de subidas de taxa de juros ainda este ano, ou se vamos ver algum combate mais dovish desta vez por parte de Kevin Warsh a essas expectativas do mercado. Uma semana onde também vamos começar novamente uma época de resultados, neste caso a época de resultados do segundo trimestre deste ano, onde, como sempre, começam com os grandes bancos, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, e que poderão aqui, das duas uma, ou acrescentar o suporte que o mercado acionista tem tido mesmo em situação de tensões geopolíticas, ou se por outro lado desiludem os mercados e levam a uma correção nestes mesmos mercados acionistas. Para já, esta semana é o que vamos começar a tentar verificar. Também vamos ter um banco central, desta vez, como sempre, o primeiro no mês é o Banco do Canadá, que deverá manter as suas taxas inalteradas nos 2,25, com Tiff Macklem provavelmente manter o estado de vigilância que o Banco do Canadá tem tido relativamente à inflação, ao crescimento económico e aos mercados de trabalho. Bom, e por esta semana, de facto, é tudo. Este será o último vídeo até ao mês de agosto. Voltarei no primeiro fim de semana de agosto. Desejo a todos o resto de uma boa semana, de bons negócios, e eu estarei por cá, não para a semana, mas no primeiro fim de semana de agosto. Até lá!